É ruim ser goleiro, né? Por isso que o D'Alessandro quis ser meia, não quis ser goleiro. Tamanho já não tinha para goleiro, né? Mas tá difícil. O goleiro hoje em dia é muito pau, né? O que está tomando de lenha o Volpi hoje. O Grêmio perdeu ontem para o CSA por 3-2. O Internacional teve dificuldades com o Maracanã. O que prova, né, D'Alessandro? Em primeiro lugar, seja bem-vindo, uma honra tê-lo aqui. Que não tem jogo jogado, né? Bom dia. Bom dia. Prazer meu de participar. Sempre com o seu chimarrão. Sempre. Está começando o frio agora. Agora vale esquentar um pouquinho, né? Valorizar, né? Lá na beira do rio tá difícil. Enquanto você estava parando o trânsito aqui interno, né? Eu estava narrando. O D'Alessandro não entrou aqui ainda porque parou o trânsito interno aqui. A gente começou a divulgar ontem e o pessoal já posso ir, posso ver, posso tirar foto e isso é muito legal. Mas estava falando já da competição para entrar de sola, não, para entrar já direto ao assunto, que o D'Alessandro ainda vai trabalhar, é trabalhador, né? Hoje é dia do trabalho, né? Que bom, né? Que a gente tem trabalho. Eu tô feliz de poder trabalhar no clube, de voltar. Para mim é uma satisfação muito grande poder ajudar ao clube desde outro lugar, desde fora e continuar aprendendo, né? Porque a gente aprende. Eu tenho uma carreira muito curta como diretor esportivo, como coordenador, como fui no Cruzeiro. Nomenclatura não. Só muda a nomenclatura, mas a função é igual. É muito parecida. É óbvio que aqui no Internacional, pelo meu trabalho como atleta, a gente acaba fazendo muitas outras coisas e acaba tendo uma responsabilidade maior. Mas eu estou muito feliz pela oportunidade. Você vai a todos os jogos fora de casa, D'Alessandro? Claro, tem que ir. É uma função que é inerente ao cargo ter que viajar, né? Porque agora vem uma sequência de viagens, né? O mínimo que dá tem que aproveitar com a família, e eu sempre saliento isso aqui. O senhor Thiago Rocha, eu não tinha lhe visto ainda, Guilherme Araújo, que é o assessor de imprensa, não fiz a saudação devida, já saí falando para aproveitar o tempo. E o jogador de futebol é um ser humano, os caras confundem às vezes, né? O fulano ganha muito dinheiro, tem mais que trabalhar e tal, mas está sobrando pouco tempo para ficar com a família mesmo, né? Não tem tempo, né? E agora mesmo com o voo fretado, que é uma compensação que se tem, né? E até por necessidade, agora não é mais luxo, né? Mas não sobra tempo nem para treinar, né? Não, menos que antes, né? Eu conversava isso com os atletas outro dia, até com o Rocha, que na nossa época que a gente é meio contemporâneo, né? Nós até brincávamos com o Rocha várias vezes, que a gente se enfrentou uma vez lá no River e o Grêmio, numa Libertadores. Eu não vou falar o placar porque... O Grêmio deu uma surra. Que a gente viu um jogo no Olímpico, exatamente. A gente foi campeão argentino e ficamos fora da Libertadores, mas que a gente conversava de que hoje tem menos tempo que na nossa época. Hoje os jogos estão muito mais apertados. E as competições enormes, né? Não, e muitas vezes não tem 72 horas, né? Não tem. No Gauchão a gente viveu isso. Nós vivemos com viagem longa, nós voltamos uma quinta, jogamos um sábado, por exemplo. Voltamos quarta, jogamos sábado, 4 horas da tarde. Muitas vezes não chega a 72 horas, então isso aí dificulta muito. Obviamente nós temos um grupo, no nosso entender, um grupo qualificado, um grupo encorpado, não só com as contratações, sino também com os meninos que vêm subindo. Então, isso aí facilita um pouco para poder manter o nível, né? Porque tu tem que ter um elenco grande, porque tu tem contratempos jogo a jogo. Como tu falou, o jogador é a primeira pessoa, é um ser humano, ele pode sofrer uma lesão, pode sofrer qualquer coisa no decorrer do campeonato, que a gente tem que estar preparado e ter essa reserva, esse jogador que está esperando a sua oportunidade ao melhor nível, um nível muito parelho para não poder baixar esse nível que a gente precisa. O D'Alessandro, tu te surpreendes a cada convocação da seleção brasileira
pelo fato do Alan Patrick não estar sendo chamado? Eu acho que tem que estar, né? Eu não sou quem para falar, pô, me surpreende, mas dito por vocês... Tá merecendo. Eu acho que sim, não só ele, né? O Vitão também. Eu acho que hoje o Vitão é o melhor zagueiro do Brasil, não tenho dúvida disso. E o Alan é um dos melhores meias, se não o melhor, hoje na posição. Esses meias assim, que vocês sempre citaram, né? Que tem cada vez menos. Hoje, se a gente vê o futebol brasileiro, tem poucos parecidos com ele, né? Hoje ficam poucos, se a gente lembra assim muito rápido, tem o Everton Ribeiro, que pode ser parecido com ele. Não me vem na cabeça muitos assim que você aquele meia cadenciado, aquele meia pensante, aquele meia que cadencia o jogo, aquele que a gente acha que é lento, mas que não é, que faz correr a bola, que dita os tempos do jogo e os tempos do nosso time. Então eu acho que merece. O que o Alan Patrick faz lembrar da época que o D'Alessandro jogava? Nós jogamos juntos, né? 2014? Sim, né? eu lembro. Claro, e naquela época... Mas ele era reserva naquela época. Mas Sim. teve um momento que nós jogamos juntos, o Alex, ele e eu. Ele fazia uma falso ponta, né? É. Ele dava uma de falso ponta, né? Com o Abelão, né? Eu jogava de extremo e o Alex jogava no tripé por dentro. Foi aí que o Abelão se apaixonou pelo Arangues naquela época. O Abelão chegou a dizer o seguinte: esse rapaz joga tanta bola que eu tiraria dinheiro do bolso para contratar. E o Inter foi lá e contratou. Mas por características, assim, lembram que a similaridade do D'Alessandro enquanto meia agora para o Alan Patrick? Cara, eu acho que ele tem uma coisa que eu não tinha, que é o controle que tem com a bola embaixo da sola é impressionante. Ele é chato, né? É impressionante. Eu não conseguia fazer isso. Eu não poderia ser volante, eu ia apelar com ele. Não ia... Bom, o volante, quando ele esconde a bola, fica muito difícil, e aí ele fica irritado. Mas isso faz parte do jogo, né? Como eu tinha minhas ferramentas, o Alan tem a dele. E isso de botar a bola embaixo da sola, e de esconder a bola, e de mostrar a bola e esconder de novo, e de girar em cima da bola, isso é muito difícil, né? Poucos jogadores conseguiram fazer isso. Aliás, ele entrou no jogo contra o Maracanã, ele e o Gustavo Prado mudaram o jogo, né? Tava difícil, que jogo complicado, né, D'Alessandro? Esses jogos, Rick... É muito difícil. Vocês sabem como são. É enjoado. Eu já passei por muitos assim... São traiçoeiros, né? E eu sei que o torcedor quer jogar bem, eu sei que você cria uma expectativa fora, não interna. Você cria uma expectativa fora e dita também muitas vezes por você, de, pô, um time da Série D, a gente tem a obrigação de ganhar, pelo que representa, obviamente, um time da Série A com um time da Série D, sem desmerecê-lo. Mas o jogo é jogado, como tu falou, são 11 contra 11, é o jogo da vida deles, é a oportunidade para eles se mostrarem, é a oportunidade para eles ganharem de um time da Série A. E esses jogos eu sempre falo, nós temos que ganhar, nós temos que passar. Independe se jogar bem ou mal, nós temos que passar, porque eu já vivi situações aqui difíceis, complicadas. E isso depois, se o resultado é negativo, isso traz uma consequência muito grande para o resto do campeonato. O que vocês imaginam nesse giro que vai fazer o Internacional? O jogo mais importante é o do Atlético Nacional, né? Se dizer, o que não dá para perder, assim, em tese, né? Se pudesse escolher seria... Até um empate amigo lá encaminha a classificação, não te parece? A gente internamente tenta fazer isso em conjunto, né? Essa estratégia, obviamente, parte do treinador. Quem manda é o treinador, quem escolhe é o treinador, mas, obviamente... Nós somos sempre ouvidos por ele. O Roger é um cara muito aberto, muito deixa participar, o nosso departamento. Então é uma estratégia que tem que ser traçada e que vai ser falada depois do jogo com o Corinthians. Nós temos vários jogos e nós entramos em 3 competições em pouco tempo. Nós vamos jogar Campeonato Brasileiro, nós vamos jogar a Copa do Brasil.
tu pudesse dar um recado para quem fez a tabela, o que você diria para o cara? Tu tem alguma coisa contra o Inter? Contra o Inter não, né? Mas, cara... As coincidências, o Inter pegou uma tabela pesada, né? Pegamos no começo do campeonato, mas não alivia nunca, né? E é para todos assim. Quem pegou alguma... Hoje não tem jogo fácil, cada vez menos tem, né? Os times já não tem bobo, já não tem time que não queira entrar na Sul-Americana. Hoje, pela tabela, até o 13º, 14º, daqui a pouco entrar na Sul-Americana. Então, hoje o Mirassol daqui a pouco tem esse objetivo de entrar numa Copa Internacional. Então ele vai tentar fazer a campanha em casa. Então jogar lá vai ser muito difícil. Jogar no esporte como a gente tem agora no final dessa sequência vai ser complicado. Então todo time tem os seus objetivos, nós temos o nosso, mas a dificuldade é muito grande. Mas esse jogo contra o Atlético Nacional é chave, né? É chave. Porque eles ainda são candidatos, né? Pelo que o jogaram aqui, terrível, né? Eles dão uma pressão legal. Nada de violência, mas cria um clima, né? É que o futebol colombiano é um futebol velocidade, o atleta colombiano, né? Nós temos Carboneiro que é assim também. Eles são fortes fisicamente, são potentes e são velozes. E é um futebol que tem uma qualidade boa, né? O camisa 10 deles também apareceu com o Alan Patrick, o Cardona. Joga a bola. Eu acompanhava muito na Argentina quando jogava pelo Boca. E ele esconde a bola, ele comanda também o ritmo deles, mas é uma equipe que precisa ganhar também, e nós vamos ter que ser inteligentes para poder aproveitar esse, não desespero, mas essa ideia deles de procurarem o jogo em casa com a obrigação de ganhar e poder aproveitar os espaços. Eu gostei muito daquele atacante que foi expulso aqui, né? Eu já tinha visto o jogo deles contra o Nacional. Sim. Em Montevidéu, o cara jogou muita bola. E aqui a gente teve dificuldades. O jogo não foi fácil, né? Não. Inestrosa. É um nome diferente, né? Mas, deixa eu fazer uma... Não é uma intriga, mas eu conheço o D'Alessandro há quantos anos? Ele sabe que eu gosto de fazer... Fico louco para fazer perguntas mais palpitantes, assim. Qual foi a tua reação ao ouvir, entre aspas, um tom ameaçador do diretor de futebol do Grêmio que ia apanhar lá, essas coisas assim? Eu sei que tu é galo de briga, né? Mas... Sabe? Tu viu eu responder alguma coisa? Não. Futebol é assim. Quando passa a linha do respeito, aí que fico meio assim mais retraído e obviamente tem um assessor que trabalha comigo há 13 anos e fala, pô, não dá para responder. Tem coisa que dá para responder, tem coisa que não, tem coisa que dá para morar, não dá para dar moral, não dá. Por isso que eu tenho um assessor que me ajuda. Senão, se fosse por mim, muitas vezes eu teria feito o termômetro, coisa errada. Mas é assim, mas eu acho que eu não preciso da resposta. Agora, o Internacional entrou em campo, né? Um clube inteiro, a tradição, a história para ganhar o Campeonato Gaúcho. Vocês sentiram que não dava para fraquejar em nenhum segundo, né? Porque havia um exército de cada lado, né? De gente que sabia o tamanho do campeonato. Vocês entenderam a história, né? Por isso que às vezes dizem assim, chega aqui e não conhece a aldeia. Né? E aquilo ali foi um reconhecimento de que a aldeia tinha que funcionar daquela forma. Qualquer fraquejadinha ia-se o campeonato. Mas eu acho que sempre foi assim, não tem por que mudar. Nós temos que mandar na nossa aldeia, nós temos que tentar ganhar aqui primeiro para ganhar fora depois. E nós tínhamos perdido o terreno aqui. Como anos anteriores, eu vivi essa época também, a gente ganhou muito terreno e depois perdeu, porque a gangorra do futebol é assim. Nós tínhamos que recuperar e era um momento chave. Era um momento chave para o outro lado não igualar uma marca histórica, para a gente poder dar o pontapé inicial num ano importante, depois da arrancada final no Campeonato Brasileiro, classificação a Libertadores, o trabalho do treinador, do Roger, para reconfirmar o trabalho dele, para poder começar o ano bem, sabendo que tinha umas competições
importantes no decorrer do ano. Um título gaúcho que o torcedor esperava. Muitas vezes sem chegar numa final, e isso aí não pode acontecer. O Inter tem a obrigação de chegar em finais do torneio gaúcho. Nós temos que valorizar, ter o seu valor, não é que a gente está dando valor agora porque ganhou, não, tem o seu valor. Não dá para tirar, nem dá para colocar mais valor do que tem. O peso que tem um Grenal, né? Exatamente. O Grenal sempre foi assim, sempre vai ter valor, sempre vai ser importante, mas o torneio gaúcho desse ano a gente tinha que fazer de tudo, e vocês viram que não só se jogou dentro, sino também fora do campo. Nos chamaram para... A gente até demorou porque não queríamos levar isso externamente para o fora do campo, mas no momento que chegou no limite, a gente tem que mostrar para o nosso time, para o nosso grupo, para o nosso treinador que nós estamos juntos, que nós estamos também fora brigando, e que se tiver que brigar fora também no microfone, a gente ia fazer, e com respeito, mantendo o nível adequado nas discussões, mas nós tínhamos que fazer. E em nível nacional, a briga é feia também, né? Segunda-feira tem uma reunião agora para falar da arbitragem, e vocês ficaram meio apavorados com a anulação do gol do Raikkonen, né? É que o se a gente continua... o Thiago a gente pede... Sabe qual é o apelido dele, né? Bigodinho do mal, né? Do Thiago Rocha. Sabia que ele sentava nessa cadeira que tu estava aí, me incomodava para dentro. Eu perguntei para do REC a manhã toda. Eu perguntei para ele, cara. Todo mundo achava que ele era gremista, agora tu vê. Quando a gente vinha para aqui, ontem perguntei para ele, cara, de que lado tu tá? Porque a gente vai lá na... eu preciso que tu esteja do meu lado. Mas, desculpa, me perdi no que... Na história do anulação do gol do Raikkonen. Então, e a gente pede muito pro Thiago, acaba o jogo e a gente pede, me manda o lance, e o Thiago manda o lance. É um inconclusivo, né? Claro. Acho que eu vi algumas opiniões de vocês também. Sim, é um lance que não é claro. O VAR tentou, de todas as formas, convencer o árbitro. Se você falar isso, eu não preciso falar, entendeu? A gente fica muito inseguro, porque a gente vê os lances da Champions League, por exemplo, ontem, menos de um minuto, já marcou a ponta do pé lá no lance do jogo, acho que foi do PSG, né? Impedimento e deu, entendeu? A tecnologia, obviamente... avançada, né? Economicamente, eu acho que a gente não está preparado ainda para poder ter uma tecnologia adequada, mas nós temos que fazer o esforço para tê-la, né? Porque a gente não pode demorar 8 minutos, 6 minutos, 5 minutos para decidir um lance. Para depois dizer que é inconclusivo ainda, né? E depois, eu acho que o juiz, falando do jogo do outro dia, o juiz teve um jogo muito bom. Eu acho que apitou bem. Eu acho que ele apitou bem. Só acho que ele se omitiu no lance do pênalti. Ele podia ter mantido a decisão dele. Quando o lance é inconclusivo, quando o VAR não vê um lance claro de mão, porque a gente não vê, né? A gente continua olhando o lance e não vê a mão. Não vê a mão. Eu lembro agora, rapidamente, o lance da final do Gauchão, na cabeçada do Vitor Gabriel, e a mão eu acho que foi do lateral do Grêmio. Esteves. Que foi inconclusivo também. E não foi marcado o pênalti. Então a gente vê essa diferença de critério, e isso que traz insegurança. E agora, segunda-feira, tem essa reunião e todo mundo vai reclamar, né? Aí que tá. Tem que ter mais ou menos uma decisão parecida de um lance para o outro, né? Mas é que tá para todo mundo, tu vê que tá para todos, né? Eu acho que tá num nível assim... que traz insegurança e que dá para falar. Então, cara, as equipes vão falar e vão reclamar, porque hoje te dão, amanhã te tiram. Tá muito difícil, entendeu? Manter um critério. Tu, como ex-meio-campista, faz muita diferença para os jogadores do meio-campo ter o centroavante, o tradicional 9, aquele centroavantão, diferente dos que saem mais da área, jogam mais. Hoje o Inter não joga com um centroavantão. O quanto é importante ter, pelo menos, uma peça com essas funções assim? Nós temos, né? Nós temos o Ricardo Matias.
Nós temos, que já Concordo participou com do você. ano passado. É um 9 mais de área, 9 já com uma presença importante dentro da área. Não que não saiba sair da área e fazer o pivô, mas pela altura, pela estrutura física dele, ele se torna um jogador importantíssimo para, em algum momento, a gente precisar, né, como nós fomos muito criticados por ter cruzado tantas bolas na área e não ter esse cara de área. 76 bolas, né? Sabe o que fizeram? Foram buscar até na história. Um dos jogos que mais houve cruzamento na história é esse aí. Chegaram a 77, 79. Mas nós temos que ver. Mas isso prova o tamanho da retranca também, né? Sim, Se for por baixo, não entra. Era Né? 5, Então, 4, mas, 1, né? e muitos cruzamentos foram por baixo, porque que a ideia, o Roger falou isso aí. Quando tu pega uma linha muito baixa, e a gente não tem por característica bola longa, sim bola no espaço, né? Quando, por exemplo, aconteceu com o jogo do Nacional. O Nacional fazia uma linha não tão baixa como fez o Maracanã, então tinha espaço nas costas para poder explorar com a nossa velocidade. E a entrada do Romero foi para isso. O outro dia teve muitos cruzamentos que foram com intenção de poder criar alguma coisa por baixo, né? Só que a linha estava muito baixa, estava dentro da área pequena. Então aí fica muito difícil, entrar pelo meio fica difícil. Tu tem que... que buscam os times adversários quando fecham, que fez o Nacional? Buscam que a gente jogue pelo meio para perder essa bola e para poder contra-atacar pelo meio. Aí pega a gente muito aberto. Aí fica essa transição difícil para a gente poder contrarrestar. Então a gente procura não perder a bola pelo meio. O time adversário sabe que nós temos laterais fortes, com as subidas laterais, com nossos extremos que jogam por fora e jogam por dentro. Então é um jogo de xadrez. O que a gente tem que destacar aqui é que os times vão continuar jogando. Vocês sabem como a gente joga, a gente já conhece o Inter. Vão continuar jogando com essa linha de 5. O que nós podemos fazer para poder ter outras alternativas para poder quebrar essa linha? D'Alessandro, até onde você pode ingerir para dizer para o cara, para o dirigente, pô, pelo menos esse aqui não me venda, né? Porque está uma especulação sobre a saída do Bernabé. O torcedor está encantado com o Bernabé, a produção do Bernabé é um negócio incrível, né? O que ele fez o ano passado, esse ano, e estava sem ser enxergado no Beira-Rio, uma coisa até inacreditável, né? Com tudo que ele joga. E agora tem 2 times da Espanha interessados, né? O Sevilla e o Betis, é o que se divulga. É o que vocês falam, né? Ninguém ligou para nós. Mas deve ter mais, né? Ninguém ligou para o clube. Que eu saiba, não. Sondagem. Mas até quanto você pode ingerir e dizer, pô, esse aqui não, esse aqui vamos segurar, tu e o Roger juntos, né? Não, é uma decisão conjunta, né? Porque há quantos anos não aparecia um lateral tão bom, né? Acho que até em nível de Rio Grande do Sul, né? Que para medir, a régua é muito alta com o Bernabé, né? A gente sabe que tem muitos jogadores que estão sendo cogitados, né? Vitão. Nós temos vários. O Vitor Gabriel começou a jogar profissionalmente agora e vocês viram o nível que ele adquiriu de maturidade, de profissionalismo. A cabeça dele é sensacional. Tu acha a dupla diária do Inter a melhor do Brasil hoje? Ou é a do Flamengo? Ou eu esqueci de outra? Então, as 2 melhores defesas são a do Flamengo e a do Inter. Aí Já dá para ver que o nível é parelho. Mas a nossa não perde para nenhuma, em termos de capacidade, em termos de qualidade, velocidade, de jogo aéreo. Eu acho que a gente está bem equilibrado, não só com eles, sino também com reserva, né? A gente fez um esforço muito grande, o clube fez um esforço muito grande e até ao encontro do que tu perguntou antes, para trazer jogadores, porque nós fomos muito cobrados pela falta de zagueiros, né? Nós tivemos a lesão do mercado também que nos deixou
o ano passado, uma lesão importante, nos deixou também assim, um jogador muito experiente. Nós precisamos não só jogadores jovens, mas também com experiência na zaga, porque é uma posição que a gente precisa. Eu acho um baita zagueiro, Mercado. Um baita zagueiro. Os caras ficam achando, vendo pelo novo. Não tem tanta estatura, não é bom no cabeceio. Por quantas vezes apareceu na área adversária ganhando de grandalhões e tal. Sem contar a liderança, claro. Né? Eu tenho pouca paciência, inclusive com os colegas aqui, porque o Roger faz um belo trabalho, o cara é estudioso, ele se dedica, tem os limites como qualquer outro grupo. Então, eu sou, quando comando aqui a partir das 11, eu fico meio indignado com alguns que metralham o Roger, até desrespeitosamente. Nem vou te perguntar quem é, porque... Não, mas é o direito dos colegas de reprovarem. Pô, mas o trabalho do Roger não, ele não é bom, ele é muito bom. Isso aí te indigna também? Não, isso aí nos traz uma alerta porque agora a gente está mais ligado no que se fala, né? Mas sempre, eu fui sempre ligado no que se fala. Vocês sabem que eu sabia tudo. Eu sabia tudo e eu sei tudo. O rei que sabe, né? Porque sorri. Mas nós traz... O culpado era o Bigodinho, ele que me incendiava. Não, por isso... vítima. Ele que me incendiava. Mas eu acho que de parte do departamento, eu representando o departamento de futebol hoje, não precisamos falar muito depois da renovação de contrato, né? Do nosso convencimento, a nossa confiança que a gente tem com o trabalho dele. A gente não pode... E que não teve, né? Quando tiver alguma crise, a gente internamente também vai tratar ela. Hoje a gente não tem nenhuma crise, foi uma coisa criada externamente. Internamente nós não temos nada a falar com o treinador hoje. Nós temos que deixar ele tranquilo, e a minha função é deixar ele mais tranquilo ainda, para que ele possa encontrar essas alternativas que o time precisa para poder manter o rendimento. É óbvio, e já fechando essa pergunta que tu me fez, cara, a renovação dele fez com que a gente tenha ainda mais confiança no trabalho. Nós confiamos muito no trabalho, no dia a dia dele, e na forma e na gestão que ele está fazendo no grupo. Ele está fazendo uma gestão que não é fácil, que é difícil, que ele externa isso também. Ele é um cara que explica tudo para vocês nas coletivas. E não todo mundo faz isso. Ele tem fundamento e tem... Não, é ótimo. Na resposta dele. Ele explica não só taticamente, senão em termos de gestão também as decisões. Alguns acham que ele é chato, eu acho que ele é bem didático. Não, tem uns malas que eu dizem acho que ele é chato. Eu até acho que ele é didático, eu entendo tudo que ele quer dizer. Que sabe o que é? Parece que tem que ser só a boleiragem, não é, né? Às vezes dá para o cara explicar taticamente, dá para... Mas é que quando o cara explica é porque é chato, se não explica é porque não sabe, ou não quer explicar, ou porque não tem conteúdo. Aí quando o cara tem conteúdo e explica, aí ele Mas isso aí é nossa aldeia é difícil. Ele tem recursos verbais, né? E, D'Alessandro, mas estava falando, quero continuar um pouco naquela batida, com todo o endividamento que o Internacional tem como segurar, por exemplo, alguma investida de algum time estrangeiro? Que é o que o torcedor mais quer saber. Será que esses caras vão ficar até o fim para poder sonhar com o título de Libertadores, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, né? Olha, a gente, obviamente, nós temos que olhar para dentro, mas nós sabemos que não tem time que não tenha dívida, né? Futebol brasileiro, e tem time que tem muita mais dívida. Agora, teve prestação de conta em quase todas as equipes. Aí a gente vê problemas muito maiores em outros clubes, né? Que no nosso. Mas olhando para dentro, sim, nós temos plena consciência do nosso orçamento. A gente, o que não quer fazer é loucura, e a gente não fez. De todas as contratações que a gente fez, se não me engano, 5 ou 6 foram sem custo. Foram muito estratégicas, foram jogadores livres, jogadores sem custo, com um salário
adequado para a nossa folha salarial. Nós fizemos 2 investimentos, obviamente, que nós tínhamos que fazer, que era o Bernabé e o Juninho. Mas nós temos plena consciência da nossa realidade do clube, como também nós temos plena consciência de que o clube se sustenta vendendo jogador. E não só vendendo jogador da equipe profissional, sino também da categoria de base, né? Como foi o Gabriel, com poucos jogos, pisando no profissional e mostrando muitas vezes o futebol que ele pode, a projeção dele, e veio o time e comprou ele num valor que a gente é irrecusável. Não só para o clube, sino para ele também, uma oportunidade muito boa de poder dar para a família dele uma tranquilidade econômica, na idade dele, que eu não tive, por exemplo. D'Alessandro, está mais viável hoje também ir ao mercado, e por isso tantos jogadores estrangeiros, está mais viável do que há alguns anos aí trazer argentinos, uruguaios, paraguaios e até os bolivianos têm vindo em bom número. Em termos de salário, está mais viável, porque aqui inflacionou muito, né? Aqui está uma loucura. Está uma loucura. E a situação econômica, você sabe, no meu país, na Argentina, não está fácil, está difícil, está complicada, e isso repercute no futebol também. Então, em termos de salário, a gente muitas vezes dá um jeito e encontra situações que são favoráveis para nós. Agora, quando tu vai comprar, eles acham que toda equipe aqui é milionária. Pedem valores assim exorbitantes. Mesmo para jogadores que não tenham esse Exatamente, valor todo. Exatamente. Nós trouxemos o Carboneiro em uma situação de empréstimo, um empréstimo baixo, entendeu? Um empréstimo que a gente achava de que era bom para nós, porque eu tinha visto o Carboneiro ano passado, os primeiros 6 meses, jogando pelo Racing, e ele teve um nível muito alto. Depois ele machucou e aí perdeu um pouquinho de espaço, mas o jogador não esquece de jogar. E o Carboneiro foi assim, chegou aqui e já mostrou que ele pode nos entregar, né? E em termos de característica, ele é muito diferente ao Wesley, é muito diferente ao Vitinho. Ele não dá uma característica mais interna, ele tem drible, ele sabe jogar por dentro. Não é um extremo que precisa muito espaço. Ele porque ele não comemorou aquele gol no Grenal? Fez um gol, diferente, gol que pareceu fácil de fazer, né? Ele deu um tapa na bola, assim, uma categoria até, Mas né? foi difícil, né? Porque ele achou o espaço... Ele achou bem certinho. Mas cada um tem o seu... O que a gente falou para ele é o significado do Grenal. Para ele ir adquirindo esse significado aqui na nossa aldeia, né? O que significa o Grenal. Daqui a pouco ele vai comemorar diferente nos próximos. Mas já fazer um gol em Grenal já... Não precisa subir na tela. Ele é driblador, é difícil de marcar, né? Agora nem tem mais tela, né? É rápido, é potente, é forte. Ele segura o tranco. Jogador interessante. Mas é um jogador que nos dá... É isso que a gente procurou, né? Ter extremos com diferentes características, né? E os 3... A gente acredita que tem diferentes características, né? Nós temos o Prado também, que tem uma característica diferente. Então, nós estávamos dando essas ferramentas e essas possibilidades para o treinador escolher. Você teve passagem pela Europa e voltou logo para a América e se consagrou por onde passou. Agora, isso aí você consegue passar para o jogador hoje em dia? Olha, eu fui o cara aqui, não precisei ficar indo e voltando da Europa ou apostando só na Europa. Será que ele mostra os vídeos dele, como o Renato mostra os vídeos? Pois é. Eu tenho vergonha de mostrar. DVD. Eu tenho vergonha de mostrar. Nem para meu filho eu mostro. Não, mas jogava muito. Tá louco. Olha aqui, mas tem condições de transportar isso pro jovem? Olha aqui, calma, vai chegar a tua hora, pelo amor de Deus. Eu sempre reconheci que na Europa eu teria gostado de ficar mais. Eu não fui vencedor na Europa. Eu fiquei 5 anos e meio, mas não ganhei nenhum título. E não fui vencedor. Mas não é qualquer um que também joga na Inglaterra, que joga na Alemanha, que joga na Espanha. Eu poderia ter ficado, mas
Podia sofrer mais. Infelizmente, mas felizmente apareceu o Inter na minha vida. Sim. Aqui, lá pelo 2008, entendeu? Você quase foi parar no Grêmio, né? Antes, sim. Sim, o Pelaipe diz, perdemos no dinheiro. Não tinha dinheiro. Eu me encontrei com ele agora, quando jogava com o Cruzeiro. Ele sempre fala isso, ele perdeu o Guinha Azul e o D'Alessandro pro Internacional. Pô, chegava na hora H, o Internacional ia e botava o dinheiro. Mas a gente passa um pouquinho dessa experiência, assim, né? Mas aqui em Sudamérica, que obviamente eu tenho uma bagagem assim mais maior e muitos jogos. E obviamente, graças a Deus, a gente conquistou títulos no River Plate, no Inter, joguei no São Lourenço, no Nacional, que são equipes que ganharam Libertadores, que tem a sua história. A gente passa essa vivência e na nossa experiência pro mais novo, né? É importante e um ponto da minha função é essa, poder explicar para eles que o futebol não é fácil, né? O futebol vai ter momentos onde a gente vai querer sair correndo do vestiário, não vai querer jogar mais futebol, porque já aconteceu comigo. De que as coisas não dão certo e a gente não quer largar. Que acontece isso aí. É que os bons se cobram muito, né? O cara, quando é limitado, ele sabe que ou ele se mata ou não vai dar certo, né? Mas eu me matava, né? Mesmo assim, né? E não por ser bom, por ser profissional. Eu acho que antes de ser bom, a gente tem que ser muito profissional. O futebol não tem menos espaço para o cara que quer sair, que ir para a noite, o cara que não quer treinar bem. Você gostava da noite? Não. Não? Nunca gostou? Sim, eu fiz a minha coisa, né? Sim, as duas coisas sim, mas sem exagero. Não, mas quando eu era moleque, eu aproveitei a minha adolescência do jeito que a gente pôde, né? Porque a gente não tem adolescência, né? Não tem. Tem que deixar de lado. Quem não entender isso aí, não chega. Mistura os assuntos, dura pouco. Não chega, ou chega e vai ter um prazo é muito curto. Já arruma uma lesão muscular e... Exatamente, mas eu tinha uma família que o meu pai não me deixava sair da linha em nenhum momento. Quando saía da linha, já eram 3 da manhã, ele estava acordado, esperando. Os teus conterrâneos... Com aquela carinha. Onde é que tu andava? Exatamente. O D'Alessandro, teus conterrâneos argentinos, eles estão surpresos, impressionados. De que forma na Argentina se fala, ou teus amigos argentinos daqui, sobre a seleção brasileira? Eles estão... Os que eu falo, né? E não só atletas, ex-atletas e amigos que eu tenho que são treinadores na Argentina agora. Por que tem tanta desorganização? Como pode ser que... Porque a seleção brasileira sempre tem jogadores, né? O Brasil sempre vai ter jogadores de qualidade, sempre vai ter... sempre vai ter jogadores sendo revelados, sempre vai ter jogadores nos melhores times da Europa. Por que a seleção brasileira não consegue, de vez, organizar, se reestruturar, ter o profissionalismo que precisa para poder... Pô, nós estamos falando da seleção brasileira. Né? Para tu ter um trabalho, uma sequência, tu tem que manter um trabalho, né? Tu tem que manter o treinador, né? Em algum momento vocês ouviram o nome do Roger mais em evidência para treinar a seleção? Ou foi só naquela entrevista do Rodrigo Caetano, quando ele citou nomes, né? Foi o Rodrigo que citou 4 nomes, né? Do Rogério, do Renato, do Roger e do Felipe Luiz. Ali vocês achavam que, e ainda acham, né? Porque agora o Ancelotti deu para trás, de que ele possa vir a ser convidado? Bom, ele foi, pelo que a gente entende, pelo que foi falado, o nome dele apareceu, né? A partir do momento que o nome dele aparece é porque está sendo cogitado. Ou está sendo olhado de outra maneira. E a gente fica muito feliz por isso, né? Porque ele já fez grandes trabalhos em diferentes equipes. Ele vem de um trabalho muito bom no Juventude, por isso que o Inter contrata ele. E ele é um cara que tranquilamente... Ele disse que não estava hoje preparado para... Mas se chegar a oportunidade, eu acho que
É um Mas sonho. a gente não quer, né, hoje, deixar um pouquinho mais aqui, mas sabemos que individualmente ou pessoalmente para ele, e para qualquer treinador, a seleção brasileira deve ser um objetivo, um sonho para qualquer treinador, né, que começa a carreira aqui no futebol brasileiro. Mas é importante também valorizar os treinadores daqui, né? O Rogério está fazendo um bom trabalho, um muito bom trabalho. Com, obviamente, o Grupo City por trás, com uma estrutura Melhor, legal, deixando ele trabalhar. Ele já teve momentos assim, fases que não foram tão boas, mas o trabalho vem sendo mantido e tem que ser assim, senão a qualquer resultado, a qualquer crise, a gente tira e troca cada 3, 4 meses e isso não vai dar. A Argentina botou Scaloni que não tinha, assim, um retrospecto e deu bota a dar certo nisso. Foi uma aposta, né? Mas foi uma aposta consciente, porque eu acho que todo mundo sabe que Scaloni foi o auxiliar do São Paulo, ele já conhecia o grupo, conhecia os jogadores, ele era o cara que estava mais próximo no dia a dia, que o BKC era o outro auxiliar. O Scaloni já conhecia ele, se entendia o que o grupo estava precisando, o que o grupo externava. Então, a partir do momento que ele assume, ele já tem uma condição muito melhor para poder assumir essa vaga de treinador. D'Alessandro, e o projeto social, com tanto jogo, com tanto envolvimento com o internacional e não querendo deixar o projeto social de lado, o Instituto D'Alessandro agora, né, que surgiu lá com o lançamento lá no Pão dos Pobres, a quem eu tenho muito carinho, né, eu tive uma relação muito próxima com o Pão dos Pobres, falecido irmão Valério lá, aquelas crianças, aquela entidade que precisa de tanto carinho, de tanto apoio, né? E você associou seu nome lá ao Pão dos Pobres e também a sociedade do Rio Grande do Sul em geral. Como é que você está tocando o projeto? Né? Onde é que você quer chegar com tudo isso que já fez? Né? E com essas projeções aí de novas hecatombes por surgir e tal, o que vocês têm conseguido fazer? Eu acho que o trabalho não pode parar, né? O Lance Crack se tornou uma marca importante aqui no nosso estado e no Brasil. Deu quase 1 milhão, né? Esse ano foi 600, a gente deu quase 80 mil para cada instituição. 80 mil reais para cada instituição. Baita dinheiro, né? É dinheiro, né? A gente acha que sempre pode fazer mais, mas a gente conseguiu ajudar muito o interior, né? Nós fizemos no interior e a gente fez com que pudéssemos ter a possibilidade de ajudar mais o interior do que a capital. Sempre ajudamos aqui em Porto Alegre, não deixamos de ajudar o interior, mas hoje, esse ano, o ano passado o foco foi mais o interior do que aqui. Mas se tornou um instituto porque nós tínhamos esse dever e essa obrigação. Então, eu tenho um trabalho das pessoas que estão próximas de mim muito grande. Cada um tem o seu trabalho, mas elas entendem de que a gente não pode parar por aí, que as ações sociais são importantes, que contagiar as pessoas é muito importante, de que socialmente a gente não pode deixar de fazer, que sempre vai ter pessoas que precisam, sempre vai ter, e cada vez mais. Então, o Instituto Lance Crack vem hoje para ter um calendário anual com dentro da nossa estrutura, e agradecendo já ao Pão dos Pobres pela parceria e por nos proporcionar a estrutura. Tem um baita espaço. Um baita espaço, uma baita estrutura para poder fazer estacionamento bom, tudo. Né? Grandes coisas. Ter a minha mulher como parceira também na área de cultura. Ela vai tocar essa área de cultura, de música, de arte, de pintura. Que legal. A gente vai tocar a área esportiva também, com aula de futebol. No primeiro momento com as crianças que fazem parte do Pão dos Pobres, mas no segundo momento a gente quer trazer de fora crianças que
em situação de vulnerabilidade, situação de rua também, e tirar essas crianças da rua para poder dar um suporte, poder encaminhar elas não só para o futebol, porque aqui a gente não está formando atleta, tá? Estamos formando pessoas, seres humanos. Se aparecer atleta também. Exatamente, se aparecer um atleta, a gente vai direcionar e vai tentar fazer parceria com o Inter, com o Grêmio, com o Juventude, com outros clubes, com o Caxias, com o clube do interior, para poder abrir essa porta. Mas formar pessoas para que possam ter os seus caminhos, para que possam enxergar não só a bola, sino também, daqui a pouco a gente forma músico, forma um pintor, forma pessoas, entendeu? Isso para nós vai ser muito importante. Bom, tu és um cara de destaque nesse aspecto também, vou citar o Tinga, o Dunga, e, enfim, resumindo, o atleta do futebol brasileiro, até principalmente dos grandes clubes, o atleta ele é consciente da importância dele também para a sociedade, tipo vocês, ou ainda tu achas que estamos num processo embrionário? Não é bem assim. Ainda os atletas dos clubes de ponta têm que se conscientizar um pouco mais, que a gente do lado de cada muro não fica sabendo, Dário. Não, eu acho assim, ó, eu acho que cada um, né? Cada um. A gente entra nessa empreitada e nessa... Porque é uma responsabilidade para nós que a gente não pode fugir depois. Tu citou Dunga, Tinga. Eles entram numa situação que a gente não pode parar depois. Então nós temos que ter consciência disso, tá? Tem que entrar entrando, né? Não Exatamente. é fazendo de conta, né? Exatamente. Então isso aí não pode parar. E nós temos que ter consciência de que a gente tem que saber lidar com a nossa carreira e com essa entrega social que a gente tem que fazer. Daqui a pouco nós temos que viajar, nós temos que aparecer num evento, nós temos que fazer um evento, nós temos que organizar. E não é todo mundo que se coloca à disposição para fazer isso. Não porque não queira, senão porque daqui a pouco não acha que não tem tempo. Então é cada um, é o sentimento de cada um. Eu deixo isso livre, entendeu? A minha entrada à parte social é pelo que eu vivi, né? Pelo que eu vivi como adolescente, como criança. Pelo que eu não tive lá atrás, pela falta que eu tive de algumas coisas, sim, que meus pais ver a minha família correndo atrás para poder ser eu atleta profissional. E falar, pô, eu preciso fazer alguma coisa para que esses meninos possam entender de que não vai ser fácil, que vai ser difícil, de que cada vez vem mais de zonas vulneráveis, cada vez tem mais crianças que querem ser atletas de futebol e que não tem essa possibilidade, não tem estrutura e não tem essa chance de poder alguém do lado que fale, pô, é assim, esse caminho não é, isso aqui não é compatível com ser atleta de futebol. Então eu acho que são pessoas que têm que aconselhar e que pessoas que tiveram essa experiência e que podem contar, né? Quer dizer que, apesar do avanço das cidades, do cimento ao invés da grama, ainda tem muita gente querendo praticar futebol nas vilas, né, Tem. Dizer, então essa lenda de que não tem mais várzea... Não tem... Mas tem, a gente vê no Instagram, hoje as redes sociais, é muito mais... Hoje o pessoal vai nas redes sociais e não liga a TV. Sim. Sim. Gente da tua época liga a TV porque já está acostumada. Gente da minha época já e da época recente agora, tu acha que o show de futebol chega e liga a TV para ver o noticiário? Não. Ele vai no Instagram. Vai no Instagram, porque tem mais notícia lá. Exatamente. Muito mais simples. Não precisa esperar a hora, né? Não vai na TV e fica na TV 1 hora assistindo o noticiário hoje para saber o que acontece na nossa cidade. Por que tu não... Eu estou dizendo assim, em termos de buscar, de mão de obra para praticar o futebol. Os meninos... jogar bola, tem onde jogar ainda? Tem quem oriente nas vilas? Acho que tem, o Tinga está fazendo isso agora, né? Sim. Com essa peneira que ele está fazendo. Isso é importante. Pegou um campinho, pegou o treinador do Inter, do Grêmio, um cara
E se apresentam meninos. Tu vê que a toda hora se apresentam meninos querendo jogar futebol. Ou querendo ter uma oportunidade, entendeu? Querendo mostrar que eles podem. O meu amigo Lico faz peneira no Inter, que foi jogador do Inter, Lico. Grande Lico, e encontra muitos meninos querendo jogar. O Rex, eu queria perguntar para o D'Alessandro também, porque a gente já viu outros casos no Grêmio e aqui no Inter diversos. Por que vocês vêm para cá e vocês não querem ir embora? Porque aqui se vê muito bem. Porto Alegre é sensacional. É sensacional. Eu sempre digo a mesma coisa. Se eu não tivesse ganho no Inter, não estaria aqui, tá? Aqui é terrível. É jogo duro. Mesmo ganhando, né? Mesmo ganhando... Tem essas malas, tipo... Tem muito que sair, entendeu? Mas eu acho que eu e a minha família encontramos um lugar para viver, né? Não só para mim, sino para os meus filhos, né? E próximo da Argentina, e com a cultura parecida, e com... A gente não sentiu nunca falta das coisas que a gente tem na Argentina, porque aqui é tudo muito parecido, né? Tudo muito igual. Comida, vocês falam da parrilha sempre, né? Sim, Parrilha del Sur. Tu vai seguido ali também, eu vou, né? Eu morava o Wagner, o Laetano, Laetano. Tá se aposentando o Laetano. Já? Tá se aposentando. Tá bem, tem que aproveitar. Seu Darcy lá, né? Eu sei onde ele vai. Ele vai sempre lá no Betos Grill. Com o nosso o Beto é meu amigão, né? Meu amigão. O único que ele tem é que é do outro lado. É gremistão, conselheiro do Grêmio, o Beto Grill. Mas é uma pessoa sensacional. Né? É uma figura maior, né? Mas o Porto Alegre. Um dia que ele estava lá, isso, minha mãe disse: ô filho, será que ele faria uma foto comigo? Claro, mãe, deixa ele na hora da saída ali, lá no Betos Grill. Minha mãe guarda até hoje. A gente se encontrou várias vezes lá. Mas é isso que tem em Porto Alegre, é aconchegante, né? E meus filhos não querem sair daqui. Minha mulher também encontrou a sua vida aqui, porque também a nossa companheira, ela tem que se sentir à vontade também, né? Não só a gente jogar futebol, sino também levar a família e eles têm, por senão repercute. Senão acaba no outro Inter, lá de Miami, daí, né? Bom, aí seria... Aí eu vou também, né? Olha, morar lá também, né? Não recurso, né? Não é ruim. Não é ruim. E a carreira de técnico, onde é que começa? Não, vamos parar com isso, né? Uma coisa de cada vez. O dia que eu... Não está na minha cabeça hoje, decidi ser técnico, eu vou sair do que eu estou fazendo, para que fique bem claro, sim, e depois voltar se eu decidir, né? Mas hoje não, hoje eu estou muito... Eu estou começando, né, a minha carreira como diretor, eu estou começando a entender os bastidores do futebol também, desde outro lugar, não como atleta. Tu é um estudioso taticamente, tu sabe que eu sou, né? Tu sabe que eu sou estudioso taticamente. Mas eu estou aprendendo com o Rocha, né? Eu chego de manhã, cara, no Cruzeiro, por exemplo, eu tive 4 treinadores. E foi meu primeiro passo fora do futebol. Eu tive com o Pessolano, Pepa, o Zé Ricardo, que eu já conhecia, já tinha trabalhado com ele aqui, e o Fernando Seabra, que está no Bragantino. Todos diferentes. Sim, todos treinadores com uma filosofia diferente, com um modelo diferente. Eu aprendi, né? Comecei a aprender, sentar de manhã, ouvir, olhar como eles analisavam os nossos jogos e o adversário. E hoje faço a mesma coisa com o Roger. Né? Eu sinto lá de manhã. Muita gente estagiou com o Roger já. Não é o teu caso, já tinha passado por vários técnicos, mas estou dizendo vários. O Roger é um cara que recebe bem isso aí, né? É um cara muito aberto. Ele me surpreendeu, eu já falei isso, positivamente, que a minha função depende muito dos atletas e do treinador. E o treinador tem que entender de que eu estou para aliviar o trabalho dele, para ajudar. Completar. Para ajudar. Mas tu serias, como técnico, um grande administrador de grupo, porque hoje se diz que o treinador tem que saber administrar grupo. Se ele for excelente em leituras táticas e não conseguir manter o grupo na mão, ele está ferrado. Eu acho também. Ele tem que ser um gestor hoje mais do que... Ele não quero colocar uma porcentagem, mas ele é muito mais gestor do que treinador hoje, né? Porque hoje
O atleta de futebol, eu sempre digo para eles, eu já vivi do outro lado, o atleta de futebol é malandro. Nós somos malandros. Nós somos muito malandros. Quando a gente vê uma brecha, a gente tenta aproveitar. E o treinador tem que saber levar isso aí. Tem que saber fazer essa gestão como ele está fazendo, né? A gente está muito contente. Eu, como jogador, não gostava que mintam para mim. Não gostava que o treinador minta para mim. Eu preferia que o treinador seja reto, sincero e que não minta, porque no final o atleta sabe se o treinador mentiu, se o treinador tentou dar uma curva. Então é melhor. E o Roger, eu acho que ele tenta ser justo, sabe? Nas suas escolhas, nas suas decisões, ele tenta ser muito justo. Obviamente vai errar porque faz parte dessa porcentagem mínima. Mas ele como gestor, a gente está muito feliz. Quem é o pai da criança? A criança chamada D'Alessandro. Andres Nicolás D'Alessandro. Porque não da vinda para cá. Estou dizendo agora, no rearranjo que foi feito, político, que o Inter, acima de tudo, há muitos anos não se via uma construção tão bem elaborada ou tão harmônica entre facções, no bom sentido, facções, né? Para haver uma junção de propósitos. Ó, o cara é o D'Alessandro, tem que ser ele, parem com essa frescura de que ele trabalhou na campanha para o outro lado, vocês estão precisando do D'Alessandro, o D'Alessandro vai ser legal, porque o clube que ele quer mais trabalhar é o Inter, quer só fazer pelo Inter, o dinheiro é parecido, se trabalhar no Fluminense, no Inter, no Cruzeiro, vocês têm uma função nobilíssima, né? E quando é que vocês chegaram à conclusão, todos, Fernando Carvalho, Alessandro Barcelos, Marcelo Medeiros, todos que podiam contribuir e diziam, agora chega, vamos conversar e vamos acertar e vamos fazer o Internacional maior. O pai da criança é o presidente. Se o presidente não queria, eu não voltava. Isso é muito claro. Mas ele também estava precisando fazer um complemento, né? Tudo bem. Porque era um luxo ter um vestiário com o Roger, com o D'Alessandro, e sabendo, paixão, quer dizer, se pode, por que não, né? Quando é que ele entendeu o porquê não? Eu acho assim, eu acho que foi uma construção dele, junto com o treinador também, né? Porque se o treinador não quer, aí fica muito inviável. Fica inviável. Se é inseguro... Fica inviável, entendeu? Se é inseguro, ou se tu pega, eu acho... Eu não peguei ainda, mas se tu pega treinadores da camada antiga, se pega treinadores... Eles têm um meio receio. Outra mentalidade. Né? Exatamente, eles têm um receio assim, diferente. O que esse cara está querendo aqui? Daqui a pouco, sabe? Mas eu acho que é o presidente. Por que eu digo isso aí? Porque pode ter muitas pessoas que ligaram e falaram para o presidente. Pode ter muitas, não só uma. Mas a caneta é a dele. Mas eu sei também que foram oferecidos outros nomes para ele. Ele na mesa tinha outros nomes. Sim. Mas foi o presidente que tomou a decisão junto com o Visão, que tinha entrado, e com o conselho de gestão, porque não tem mistério, né? Se o presidente não queria, eu estaria no clube. Eu acho que foi uma atitude do presidente, minha também, né? A gente... Claro. Como tu falou bem... Grandeza, né? A minha também, né? Porque nós tivemos diferença lá atrás, mas quando a gente trabalhou junto, trabalhou bem. Ele não era presidente, mas quando a gente trabalhou bem. Então, eu acho que muita gente deve ter chegado para ele e falado, pô, contrata aí fulano, contrata ciclano, contrata... Mas foi ele que escolheu, foi ele que levou o assunto para o Conselho de Futebol e foram eles que decidiram, depois das eleições e depois de tudo que se criou, porque eu sofri bastante, né? Acho que eu falei contigo na rádio depois das... Sim. Foram 2 dias que eu sofri muito, né? O torcedor veio para cima de mim,
Teve muitas redes sociais e eu sofri muito. Dois dias foram complicados. Foram complicados. Mas o pai da criança é o presidente. É o presidente. Sabe que as coisas que vão ficando pelo caminho e tal, elas são difíceis de consertar. Né? E tinha que consertar tudo. Não é assim, vamos fazer assim, agora está tudo resolvido, né? Então, consertaram da melhor maneira e todo mundo ganhou, né? Isso próprio foi um ato de inteligência, né? A ver... Porque as pendências têm que se resolver, né? Não adianta, para isso existe justiça, para isso existe conversa, para isso existe manejo das coisas, né? Fazer adequadamente. Mas acho que cumpriram-se as etapas, né? Quando me reuni com o presidente, que foi uma reunião de 4 horas, mais ou menos. 4 horas? 3 horas, 4 horas, sim. Que a gente se reuniu com o Guilherme também. Nunca se tratou o assunto das pendências. Que eu não queria colocar a pendência como uma obrigação do clube. Não, pendência que eu digo assim, ó, um dia eu dei uma declaração, o cara não Mas gostou. Isso aí é o futebol, né? Exatamente, é isso o aí. Futebol, é o futebol. Isso aí não. Futebol, ele é assim mesmo. Isso aí a gente se acerta rapidinho, né? Mas eu aproveito a oportunidade para falar isso. Eu já falei várias vezes. Nunca foi um ponto importante. É bom deixar bem claro, né? E outra, vocês são realizados, né? Não tem, são pessoas bem realizadas, bem definidas, né? Você sabe o que quer, já conquistou tudo que podia e queria, né? Uma das coisas que eu obviamente, e eu reconheci sempre isso pela amizade que eu tenho com Roberto Melo, com Giovanni, com Marcelo Medeiros, com Fernando Carvalho. Continuo falando com todos. Isso aí não vai impedir nada. Para mim não muda. Eu sou um cara muito, como tu falou, eu sou um cara muito reto. Eu sou um cara muito... Tu e o Abel têm um perfil parecidíssimo. Né? O Abel vocês são abrangentes, né? Não é uma coisa sincopada, assim. É assim agora, vai ser assim, depois vai ser assado, vocês são abrangentes. Mas então, e a gente decidiu, acho que o Abel também decidiu participar daquela eleição porque, primeiro, pela vontade de trabalhar no clube. Segundo, porque, pelo menos se eu falo por mim, eu me sentia com uma dívida com eles. Sim? O Fernando Carvalho me trouxe. Eles me trataram muito bem. Eles fizeram muita coisa por mim e pela minha família. Então eu sentia que agora esse círculo fechou. Sim, agora está mais amplo. Agora está mais amplo e agora eu preciso ser institucional. Eu preciso ser do Inter. Eu quero ser do Inter. Depois é a escolha dos presidentes que entrarem, a escolha dos diretores, se quiserem contar com o D'Alessandro ou contar com outro, não tem problema. Se gostarem do trabalho do D'Alessandro, não gostarem, mas eu quero ser do Inter. Você quer ser presidente do Inter um dia? Boa pergunta. É uma coisa que me... Sim, cara, é um sentimento assim grande pelo clube. No futuro a Deus pertence, né? A gente fala, mas quando se fala assim de presidente, é como que mexe outras coisas, outro sentimento. Eu não queria ser teu adversário nas urnas. Ia ser meio complicado. Deixa eu só fazer uma pergunta sobre o brasileiro. Já estouramos o tempo aqui. Então, o Guilherme já está falando de atravessada. Deixa entrar o arbitragem aí, entrar o arbitragem que eu quero... Só tem que achar depois aquela sonora ali do D'Alessandro. Tem gremista aí, que o D'Alessandro pergunta aí, ó. sempre. Ali. O D'Alessandro, quais são os... Se tu tivesse que escolher os 4 candidatos ao título no Brasileirão, me ajuda aí. É difícil cravar, né? Mas o Palmeiras e o Flamengo... O Inter é a terceira força? Sim, eu acho que sim. Nós vamos estar aí. A gente trabalha para isso. Mais uma vaga. A gente trabalha para isso. Atlético Mineiro. Flamengo, Palmeiras e Inter, tem mais uma vaga. Naquela solicitação que fiz. Corinthians com o Dorival pode reagir, chegar. Pode reagir. O Dorival tem bons jogadores. Um cara que arruma, um cara que taticamente ele sabe
Feijão com arroz e tal. Mas também ele já mudou, né? Eu peguei ele lá no 2011. Hoje já ele é um cara mais encorpado, um cara mais... Aliás, tu e o cabeça boa, né? Tu e o Dagoberto naquele jogo contra o Caxias salvaram a pele dele, né? Porque ele ganhou um caneco, né? Mas tu sabe que tava machucado esse dia. Sim, eu sei. Tava com uma lesão no adutor e tava naquela, será que eles vão entrar? Será que não vão? Eu acho que o Dagoberto também não estava inteiro. Não, eu tava com uma lesão no adutor e assim foi que o Ney bateu o pênalti, lembra? Que errou. Sim. Aí o Dorival no intervalo me disse, cara, tu vai ter que entrar. Tava 2-0 pro Caxias, né? Mas então tá, D'Alessandro, então uma honra sempre recebê-lo aqui, você adquiriu um patamar extraordinário, eu sei que tem muitas funções, e tirar uma hora pra gente aqui num dia de trabalho, aliás, no dia do trabalho. Nós temos treino agora. É muito legal, e saber que vai emendar a viagem ainda nos fez essa deferência aí. Ficamos engrandecidos e envaidecidos até com a sua presença. E eu peço desculpas aqui que tem 1 milhão de coisas porque as pessoas estão dizendo para ti aqui que nem precisa. Tu já sabe que o torcedor está pensando, né? 90% é simpatizante, é da tua causa mesmo, da causa social, da causa do futebol e tal. Muito legal isso. Bom, obrigado. Eu devia essa visita, né? A gente tem que evoluir, né? Como indivíduo também, né? De poder se olhar. É a primeira vez que eu venho aqui no... Isso. É a primeira vez. E a gente tem que evoluir como indivíduo também, deixar essas rusgas de lado, né? Mas eu digo sempre assim, sempre que não passe para o lado pessoal, tudo vale, né? Quando dá para consertar, né? O problema é quando o cara deixa tudo tão intrincado que não dá para consertar, né? Às vezes a falta de comunicação faz com que a gente deixe passar e depois se torne alguma coisa muito maior do que foi, né? Exatamente. Mas eu agradeço aí a oportunidade e falar para o torcedor também essa mensagem de que agora vem uma sequência difícil. O torcedor tem nos acompanhado muito, o torcedor tem carregado o time quando o time precisou. No segundo tempo com o Nacional também, o nosso time reagiu, porque o torcedor entendeu que tinha que carregar, e tinha que torcer, e tinha que apoiar. Eu sempre digo a mesma coisa, eles terem o discernimento de saber diferenciar as opiniões, sim? Opiniões externas, o que se fala e o que ele vê, sim? De poder fazer essa divisão, porque, cara, o que ele vê é um comprometimento, é um time focado, é um trabalho profissional, um trabalho organizado, um trabalho que a gente tentou organizar desde que a gente assumiu. Quando falo a gente, o departamento de futebol, com o Massuco, com o Bissou, comigo, com o Felipe Daligrave, com o Caco na área de mercado, com o nosso treinador. Que ele tenha paciência, porque agora vai ser uma sequência muito difícil, de 7 jogos, nós temos 6 jogos fora. Nossa. E nós temos as 3 competições, nós vamos jogar as 3 competições, nós temos jogos importantes que podem decidir a nossa vida dentro das competições, e que a gente vai fazer de tudo para poder ficar vivo. O nosso objetivo, a nossa meta é ficar vivo nas 3 competições. Obviamente o brasileiro tem uma recuperação mais... A gente pode recuperar porque tem mais jogos, mas na Copa do Brasil nós temos essa obrigação de passar, né? Sempre respeitando o adversário, e na Libertadores nós temos a obrigação de classificar. Seja o primeiro ou o segundo, nós sabemos que pegamos uma chave muito difícil, muito complicada. Eu vi muitos falarem, não podia empatar com o Nacional. Podia sim. Como nós podemos ganhar na Colômbia, ou nós podemos empatar na Colômbia, e nós podemos ganhar do Nacional fora. É muito parelho. Briga de cachorro. Exatamente. Então, a gente está na briga, nós estamos segundo, hoje nós estaríamos classificados. A gente não pode fazer uma tragédia do que não aconteceu ainda. Então, pedir para o torcedor nos acompanhar e entender de que vai ser difícil, mas que a gente vai lutar.
Muito bem, conte também com a Rede Pampa aí para divulgar teus projetos sociais, esportivos. Nós estamos aqui 24 horas, né? Só chegar aqui de madrugada, se quiser, já tem gente para te atender aqui. É difícil preencher 24 horas falando de futebol, né? Sim, A gente dá jeito, dá jeito. É difícil, é difícil. É difícil, é? Tá bom, D'Alessandro. Obrigado, tá? Um abração.